Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos conversar sobre a importância da gestão institucional e como ela pode fortalecer projetos de impacto social. Para isso, temos a honra de receber o Geraldo Vida, presidente da APVR, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Ele vai nos contar sobre suas atribuições como gestor, como a atuação institucional pode impulsionar ações transformadoras como o nosso projeto. Além de presidente da PVR, Vida é engenheiro civil de segurança do trabalho, com trajetória em empresas como a CSN, SAF Brasil e Energia, Odebrecht, serviços no exterior. Ele também atuou como professor de segurança do trabalho e meio ambiente pelo Pronatec e Faetec e é voluntário ativo em diversas instituições sociais na cidade. Seja muito bem-vindo, Vida. Boa noite a todos, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês para um bate-papo que eu espero que seja o mais informal possível, mas também o mais elucidativo a respeito das coisas que nós vamos discutir aqui hoje. Bom, Vida, então para começar, quais são as principais atribuições da presidência da APVR e como essas funções impactam diretamente na rotina da instituição? Bom, as atribuições da presidência da associação, elas são, primeiramente, administrativas e políticas, né? Na parte administrativa, eu tenho a honra de administrar cerca de 290 funcionários, entre eles médicos, dentistas, auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais, ou seja, um conjunto de pessoas que produzem e que transformam a vida dos associados dentro dos objetivos que a gente persegue. Quanto aos objetivos políticos, eu tenho a responsabilidade de manter relações cordiais, relações institucionais com as diversas esferas de poder da cidade, do município e até mesmo do estado, tais como prefeito municipal, prefeito das cidades onde nós trabalhamos, nós temos polos de atendimento, governo de estado e demais autoridades. Então, as atividades da presidência da associação, elas englobam todas esses ramos, né? Além da parte burocrática de administrar pessoas, de administrar finanças, de administrar compras, todas essas coisas elas estão sob a minha responsabilidade, que eu divido com as diversas diretorias que a associação possui. É uma responsabilidade muito grande, né, Vida? Sem dúvida nenhuma. Fazer todo esse trabalho de articulação institucional com as outras esferas e de extrema importância, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu me sinto muito honrado, embora às vezes sobrecarregado com tudo isso, mas foi uma coisa que eu escolhi, né, e que eu pretendo me desincumbir dela da melhor forma possível. Acho que vale lembrar que a Associação de Aposentados de Volta Redonda é considerada a maior da América Latina, né, ou uma das maiores da América Latina, então, assim, é um grande volume mesmo de demanda, né? Realmente, Cris. Esse título, né, vamos dizer assim, essa definição, ela foi dada pelo senador Paulo Paim e de lá para cá, nós temos tentado manter a associação nesse nível, né, de maior instituição desse ramo da América Latina. Isso se deve muito basicamente ao número de associados que nós temos, ao capital financeiro que nós alcançamos sob a regência do nosso inesquecível presidente Ubirajara Vaz, e isso tudo me dá a dimensão da responsabilidade que eu tenho de manter
esse legado que o Birajara nos deixou e de fazer isso crescer ainda mais para atender os objetivos pensados pelos aqueles 7 pioneiros que, quando eles criaram a Associação de Aposentados. Sem dúvida. Fora também o tamanho da estrutura que tem também, né? De médico, fisioterapeuta, nutricionistas e piscina, academia, muito grande. É uma diversidade, né? de equipamentos, de serviços, de locais de atendimento, né? De municípios. Sim. Né? Então, é uma, vamos dizer assim, uma pleiade. Gostou disso? Aprendi ontem. É uma pleiade de envolvimentos que dá para todos nós o tamanho da importância da associação. Né? Eu não conheço ninguém até hoje que tenha sido apresentado a esse complexo e que não tenha se admirado. Porque às vezes eu falei, inclusive, isso agora à tarde, as pessoas pensam que a Associação de Aposentados é um conjunto, um grupinho de velhinhos jogando dominó, jogando paciência, jogando cartas, e aí eu faço questão de que eles sejam apresentados ao complexo que nós temos lá no Aterrado, e todos se admiram, e é para admirar mesmo. Sim. O Birajara nos legou aquilo, e eu pretendo transformar aquilo ainda em muito mais do que a gente já conquistou. Sim. Eu acho que eu tenho direito de fala, né, que eu sou profissional do projeto e também sou profissional em atendimento lá no CISA, né, que é o espaço que fica a área da saúde, a área da odontologia. E assim, os pacientes, a maioria que você atende, eles vêm falar, olha, há tantos anos eu tô aqui, isso mudou a minha vida, eu tô no artesanato, eu tô na hidroginástica e eu tô no pilates. Então assim, eu tenho aqui os médicos, eu já tenho o meu geriatra que eu venho aqui há tantos anos. Então você percebe o impacto disso na qualidade de vida, né, de todas essas pessoas. Então assim, Volta Redonda realmente é uma cidade muito sortuda, entre aspas, de ter uma associação, e a gente fica muito feliz, né, essa gestão sua que vem sempre lembrando, né, do Birajara e mostrando a sua garra de querer continuar e de fazer, né, cada vez melhor. Sim. Isso é muito bacana. E representar ainda, continuar representando, mantendo a qualidade e a acessibilidade para as pessoas, né? Quão acessível é a associação para tantas famílias, tantas pessoas, não somente os aposentados, né, e pensionistas, mas para toda a família. Exatamente. Como isso é muito importante, todos os espaços muito amplos, muito abrangente. Sobre esse assunto aí, Cris, tem um registro muito significativo, muito emocionante da última reunião de associados que nós tivemos. Às vezes a gente que está dentro da associação, você não tem noção do que aquele serviço que nós estamos prestando significa para as pessoas. Às vezes pode ser uma coisa que você julga desimportante ou julga de menos importante. Aí quando você ouve um depoimento, ou você vê um depoimento, você começa a valorizar isso. Na última reunião... Até o peso da responsabilidade, né? Sim, sem dúvida. Isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade. Não tenho dúvida disso. Na última reunião da diretoria com associados, logo ao final da reunião, quando eu deixei a palavra livre para os associados se manifestarem, levantou um associado que estava lá, com um cara de 2 metros de altura, e falou, engenheiro Vida, por favor, não acabe com o teclado. A aula de teclado, ela mudou a minha vida, ela muda a vida das pessoas. Eu tenho gente que eu conheço que estava em depressão, veio para cá fazer a aula de teclado e melhorou. Olha só. Uma coisa dessa que um cara fica ali ensinando teclado, quem é que vai nisso? Ninguém gosta disso, isso é uma... A aula de teclado mudou a vida da pessoa. Não sei em que sentido, e nem interessa, isso é irrelevante nesse momento, mas mudou a vida da pessoa. Mudou, salvou, né? Pois eu estou dizendo isso. Pode até ter salvo, né, Ciro? Porque
E o cara pedindo, por favor, não acabe com a aula de teclado, porque a aula de teclado, ele falou, eu faço aula de teclado e eu tenho depoimento de gente que mudou a vida porque estava na aula de teclado. Sim. Então, a gente não avalia um serviço bobo, né? O que é uma aula de teclado? Mas é muito importante porque você viabiliza a socialização dessas pessoas que estão num outro momento da vida, né? Ou seja, se aposentaram, têm as suas responsabilidades diminuídas, entre aspas, né? Mas tem uma necessidade de estar ali no meio com outras pessoas, convivendo com outras pessoas e fortalecendo os seus vínculos para extramuros. Porque a grande maioria de muitos idosos em outros lugares, a gente sabe que as pessoas estariam dentro das suas residências, tomando conta dos seus netos, ajudando os seus filhos e vivendo algumas outras situações mais delicadas. Sim. Porém, dentro do município de Volta Redonda, se tem essa grande oportunidade e além de Volta Redonda, temos em Pinheiral e Barra do Piraí também, Sim, né, as unidades que possibilitam essas outras atividades complementares e de importância significativa na socialização e na condição de sobrevida dessas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Vida. Como é o trabalho de representar a PVR em tantas frentes, como jurídicas, administrativas, comunitárias e políticas? Ciro, é um trabalho árduo, né? É um trabalho difícil, é um trabalho que exige disponibilidade, exige bom relacionamento, mas eu considero que essa representatividade, ela demonstra a importância da associação, a credibilidade que a associação alcançou dentro do município. Então, hoje nós temos representantes no Conselho de Segurança Alimentar, no Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho da Pessoa Idosa, em Volta Redonda, em Barra do Piraí, em Pinheiral. Isso, então, eu me encho de orgulho porque eu sinto que a associação conquistou um lugar tão importante que ninguém tem a coragem de criar alguma coisa sem convidar a associação para fazer parte. Sim. Então, essa representatividade é muito importante, é difícil, né, porque ela exige, vamos dizer, uma doação até um pouco maior, porque as pessoas que são indicadas para esses cargos, elas têm o seu trabalho normal na associação e vão ter que dedicar um pouco mais nos conselhos, mas ela é muito gratificante. Eu tenho, nesses 6 anos que estou na associação, me sentido muito gratificado por tudo que eu tenho recebido. Eu não tenho feito nada, eu tenho recebido da associação e da comunidade. É muito gratificante a gente ser reconhecido como alguém que prestou algum benefício, por mínimo que seja. Então, eu encaro isso como uma responsabilidade muito agradável, né, para ser assim, mais direto. Tá? A gente sabe que a presidência, ela envolve uma articulação, né, com muitas esferas, com conselhos, com federações. E qual que é a importância disso? Acho que já vem de encontro com o que você estava falando, né? Isso tá dentro dessa linha, né, Cris? Além da gente ter essa representatividade e esse envolvimento com os órgãos municipais, né, e os órgãos que estão à nossa volta, a gente tem o relacionamento com as esferas externas, né, com as federações, com as confederações, com outras entidades parceiras que comungam do mesmo objetivo que a gente. É muito importante a gente manter isso. Às vezes tem colegas na diretoria que às vezes até criticam isso. Para que a gente está no conselho tal, ou está na federação tal? Mas esse envolvimento é necessário para a gente fortalecer, para a gente se fortalecer. A gente fortalece a associação, fortalece o parceiro no sentido de obter o objetivo
ao qual nós nos propusemos. O nosso objetivo qual é? Prestar um serviço de qualidade para os nossos associados, para a família, igual o Ciro citou aqui, dos nossos associados, para as pensionistas e para a coletividade de um modo geral. Porque na medida em que eu ajudo uma família, eu estou evitando que o poder público gaste energia com aquela família. Vai gastar com uma outra família ou com uma outra ação que não seja o nosso objetivo. Então, esse envolvimento também é muito importante. Ele está dentro desse envolvimento, dessa representatividade junto aos conselhos, junto aos órgãos municipais, os órgãos estatais. Sim. Que trabalham no mesmo sentido que a gente. Você participou, né? Foi do Conselho da Pessoa Idosa, se não me engano. Eu fui presidente da Conselho da Pessoa Idosa, né? E sou vice-presidente hoje. Que bacana. Então, assim, faz parte da sua história. Eu também posso falar. Eu participei também, né, por muito tempo do Conselho de Segurança Alimentar, representando a SMAIS, né, que é a Secretaria de Ação Comunitária, de Ação Social. Perdão, mas e assim, a gente vê o trabalho e a gente, né, percebe as ideias surgindo, a preocupação, de onde tudo começa, e hoje eu tô, né, no outro lado, que eles pedem sempre a participação da PVR, você pode participar aqui, vocês podem, né, ajudar aqui, ser parcerias, e o quanto isso é importante pro lado, né, pro lado dos conselhos, onde eles estão tentando construir. Onde a sociedade está tendo voz ali, olha, a gente acha isso, a gente que está aqui na ponta vê isso, e eles vão, né, direcionando e conseguir ajudar isso. Acho que você também tem essa visão, né? Tenho, exatamente. Isso é uma coisa até que me surpreendeu muito positivamente, porque antes de entrar para a associação e antes de ser indicado primeiro para o Conselho de Assistência Social, eu não tinha essa ideia da importância do poder público nesse nível. Né? A gente tem erradamente uma visão do poder público que é um cabide de emprego, que é um monte de preguiçoso, um monte de gente que não faz nada. Mentira! Quando você chega lá, você vê como que as pessoas são dedicadas, como que as pessoas são competentes, como que as pessoas são envolvidas, como que as pessoas são comprometidas. Sim. E aí eu me envergonhei disso, porque eu falei, poxa, não é nada daquilo que eu pensei. E eu vi isso no Conselho da Assistência Social, aí depois fui no Conselho da Pessoa Idosa, é a mesma coisa, e eu tenho visto, né, em todas os envolvimentos com o poder público, que as pessoas se dedicam, as pessoas estão lá para fazer o melhor, e às vezes talvez não façam, porque não tem o privilégio que nós temos de ter um prefeito que apoia a parte social em todos os sentidos. Sim. Nós temos o privilégio de ter um prefeito envolvido com isso. Então, às vezes, quando o dirigente, o governante, não se envolve, aí as pessoas talvez até se acomodem e deixam para lá, porque não vai resolver mesmo. Então, né, aí vem aquela visão que a gente tem de que todo mundo, e ninguém presta. Mas, no caso da situação atual, nossa, eu não tenho nenhuma restrição, pelo contrário, temos trabalhado juntos, o prefeito se colocou à disposição para a gente aumentar as nossas parcerias, né? Então nós temos muito que contribuir com as ações sociais do município. E com essa fala, Vida, eu percebo que você reforça muito o tanto que é importante esse espaço de pertença, do controle social, né, das instituições que representam tanto o poder público quanto as instituições que representam a sociedade como um todo. E aí vale muito a gente reforçar aqui dentro da nossa conversa, né, que se as pessoas não têm o direito de voz e voto na participação nos conselhos, minimamente o direito à voz elas têm, e elas precisam fazer uso desse espaço, porque é através desse espaço que a gente trabalha todo o processo de promoção de política pública. Perfeitamente. Às vezes eu fico até decepcionado, porque as pessoas
não usam, não têm noção da importância que elas têm nesses conselhos, que é o momento em que elas podem se manifestar, podem direcionar as políticas públicas e, na maioria das vezes, as pessoas não participam. Né? Então, no Conselho da Pessoa Idosa, por exemplo, nós temos 8 instituições credenciadas e 8 representantes do poder público. Né? Mas era uma dificuldade para as pessoas, para a sociedade civil organizada, participar e fazer valer a sua voz no sentido de direcionar as políticas públicas. É muito importante. Nós precisamos sempre fortalecer a necessidade da participação das pessoas, né? Porque depois não adianta dizer que não resolveu, não resolve. Nós temos oportunidade de direcionar essas políticas através dos conselhos. Com certeza. Vida. O projeto Circuito pela Vida, ele tem como objetivo informar, né, todo um trabalho preventivo e de conscientização sobre o uso de álcool e outras substâncias, principalmente nos territórios vulneráveis, né, dentro das 3 cidades onde a associação tem as suas sedes. Como a PVR pode colaborar nesse processo de ampliação do alcance das nossas ações enquanto profissionais que pertencem à equipe do Circuito pela Vida? Bom, nós temos as nossas atividades que envolvem esse espaço que você citou aí. Né? Nós temos a diretoria de assistência social, nós temos a diretoria de saúde, nós temos a diretoria de cultura, esporte e lazer, que são, vamos dizer, órgãos que podem, na minha visão, colaborar para a gente divulgar, para a gente massificar a necessidade da gente participar das ações que possam contribuir para o combate às drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Né? Então, nós temos disponibilizado o nosso pessoal, né? As nossas as pessoas, as técnicas, né? E os voluntários no sentido de ajudar o poder público, né? a obter os resultados que a gente precisa ter com esse envolvimento no combate às drogas. Excelente. Vida, um dos pilares do projeto é a capacitação profissional em mídias digitais, com cursos e treinamentos. Como que a associação pode apoiar ou integrar essa proposta para fomentar essa inclusão produtiva? Bom, nós já tivemos algumas experiências muito satisfatórias com os treinamentos, com os cursos que nós promovemos, e nós pretendemos ampliar isso, aumentar a oferta de atividades, e para isso nós vamos ao mercado, vamos ao poder público, buscar novas parcerias para a gente não deixar que essas ações elas sejam abandonadas ou elas sejam esquecidas. Nesse aspecto também, Ciro, eu tenho depoimentos de colega meu, engenheiro aposentado, que estava em casa também sem fazer nada, e que aí eu ouvi falar do curso de inclusão digital e foi lá e adorou, e aí partiu para o curso de Esperanto. Não, de educação financeira, e não quer sair. E já tive pedidos de pessoas, de associados, pedindo para a gente continuar e fazer outros cursos. Então, nós vamos, na medida do possível, vou empenhar todo o meu esforço, todo o meu poder, né, para a gente continuar fornecendo esses e outros cursos que a gente possa permitir que as pessoas se capacitem, né, que as pessoas tenham outras atividades
e que as pessoas possam contribuir também da mesma forma que nós estamos contribuindo, né? Melhorando seu conhecimento e repassando isso para outras pessoas. Sim, mais algumas frentes que a associação consegue causar impacto social na vida. Exatamente, das pessoas, né? exatamente. Isso é excelente. Nós estamos, o impacto, às vezes a gente mesmo acha que o nosso impacto é só na parte social, é só na parte de saúde, é só na parte de saúde bucal, mas a gente vê que o nosso impacto é num curso que a gente sem pensar muito nele, a gente conseguiu fazer uma diferença na vida da pessoa, que é um curso de inclusão digital. Até então, eu não sabia nada de computador. Eu fui para lá, eu aprendi a trabalhar com Excel, eu aprendi a trabalhar com Word, eu aprendi a trabalhar com PowerPoint. Sim. Então, eu acho que a gente tem que, por mais sem importância que a gente julgue a nossa atividade, a gente tem que continuar fornecendo, porque elas fazem diferença na vida das pessoas. Com certeza. É uma pena que a gente não tenha uma pesquisa, né? Você falava muito disso lá no Odonto, né? A gente não tem uma pesquisa tão ampla que a gente possa saber. Impacto. Você, Cris, qual é a atividade da associação que impacta a sua vida? Impacta a sua vida. Você, Ciro, você, Vitor, né? Infelizmente, talvez eu tenha até que trabalhar isso, né? Para conhecer a opinião dos associados, dos não associados, dos familiares, dos dependentes, para a gente fornecer mais serviços ou direcionar para outros campos onde a pesquisa indique que a gente precise trabalhar. Ou que tenha mais necessidade também das pessoas, né? Sim. Às vezes é uma coisa tão tranquila da própria associação abordar, Exatamente. causar mais impacto na vida dessas pessoas, sim, né? Sim, de repente a pessoa pode achar, não, eu prefiro mais artesanato. Vamos fazer artesanato, não sei. Né? Às vezes a gente está focando na saúde e a pessoa, não quero saúde, ou não quero só saúde. Eu quero mais Sim. artesanato, mais grupo de convivência, para depois cuidar da saúde, ou até não precisar cuidar da saúde. Com certeza. Sim, Né? sim. Né? Prevenção. E dentro até da proposta desses cursos, né, de capacitação e treinamentos que nós temos oferecido, muitos envolvem todos esses processos das mídias digitais, e nós estamos tendo o interesse dos idosos, né, dos associados mais antigos, de estar participando, né, porque temos operador de podcast, videomaker, empreendedorismo digital, fotografia com dispositivos móveis e como montar lojas por meios digitais. Então, é uma possibilidade para, além do idoso, os seus familiares também terem essa possibilidade de se qualificar e buscar uma melhor condição de inserção no mercado de trabalho. Geração de renda. Isso. E por ser digital, a maioria pode ser home office também. Exatamente. Né? Então, olha só, você falou aí a quantidade de serviços que nós podemos, de atividades que a gente pode ofertar para os associados e que não é nada inalcançável. Né? Tá aqui na nossa mão e que a gente pode oferecer para a família, né? Pro netinho, né? Para esposa que perdeu o marido para as drogas, que perdeu, né, o filho para as drogas, e a gente pode ofertar isso. E que maravilha, as pessoas não precisam nem sair de casa. Ou vão sair de casa apenas para aprender, depois voltam para casa para... Com certeza. Né? Gostei muito dessa aí, fotografia com dispositivo móvel. Já pensou? Sim. E aí a gente reforça, para você que está nos assistindo, todos esses cursos estão disponíveis na plataforma do Circuito pela Vida. Gratuitamente. Lembrando que vocês estavam falando, né, da questão de idade, que hoje em dia a associação não é mais só para os idosos. Esses cursos são oferecidos, inclusive, né,
pros menores que estão no Degase. E aí muitas das vezes a gente fala assim, são cursos oferecidos, projeto Circuito pela Vida em parceria com a PVR. Você fala, mas associação de aposentados ofertando curso de fotografia com dispositivos móveis aqui no Degase. E você pensa assim, sim, a gente está com um braço muito maior, né? Uma mão muito maior do que só os idosos. Eu, o tempo inteiro eu desconstruo isso, né? Justamente. Que é a associação de aposentados, mas hoje em dia é uma associação para a população de Volta Redonda. Para a família toda. Para a família do toda. avô família ao toda, neto, né? Para a família toda. Isso é muito importante que seja lembrado, que seja massificado, que seja repisado, né? Que a associação é uma entidade para toda a família. Né? Desde o netinho até o avô, né? E para a comunidade de um modo geral, ela não precisa ser só associado, né? Nós temos ofertado esses cursos todos para a população de um modo geral, claro que prioritariamente, né, para os nossos associados que se enquadrem nesse aspecto aí, mas é para todo mundo, né? Nós precisamos cada vez mais deixar isso claro, porque é isso que vai permitir que a associação se eternize. Continua crescendo. Né? O nosso projeto também fornece o atendimento odontológico, nutricional, psicológico e jurídico. E como que a PVR, né, mais uma vez, acolhe isso, alinha essas metas com o projeto? Pois é, a associação tem todos esses braços, né? A associação, isso é um polvo, porque ela tem assistência jurídica, ela tem assistência médica, ela tem assistência, né, nutricional, social, né? Então a associação é um polvo, e um polvo que está trabalhando, né, incansavelmente, diuturnamente, para atender todas as pessoas, todos os segmentos que necessitarem. Né? Eu tenho muito orgulho de estar participando disso, eu tenho muito orgulho de ter começado ser um braço desse povo com o Birajara, né? E eu espero que a gente possa, Cris, aumentar ainda mais esses braços, né? Na minha plataforma, no meu projeto de governo, eu quero oferecer novos serviços, e novos serviços não apenas para captar mais sócios, mas para também tornar a vida das pessoas melhor, para dar uma qualidade de vida às pessoas melhor. Então, eu estou plenamente disponível para conversar sobre todas as possibilidades que as pessoas julgarem adequadas para a gente prestar esse serviço. Eu estou à disposição, seja de vocês, seja de pessoas que resolvem que a associação, ou pelo menos imagino que eu seja um serviço que a associação pode prestar, pode me procurar, que eu estou aberto a conversar com todos, conhecer as ideias de todos e, quem sabe, adotar mais esse braço do povo e aumentar ainda mais isso aí. Com certeza. A presidência da APVR também envolve a elaboração de relatórios e todo o processo de prestação de contas para a mantenedura dos títulos de filantropia. Como essas obrigações técnicas contribuem para a continuidade de todos esses projetos sociais que já vêm sendo executados há tanto tempo? Felizmente, nós temos uma equipe muito capacitada na prestação dessas contas. Se não houvesse essa equipe, nós provavelmente não estaríamos hoje prestando esse serviço. Então, minha ideia é fortalecer, melhorar e capacitar, seja com recursos financeiros, materiais ou acadêmicos, essa equipe, no sentido de que a nossa prestação de contas ela continue sempre sendo da melhor qualidade, para que a gente não tenha dificuldade nenhuma de captação de recursos, seja
dentro do país, seja internacionalmente, igual a gente já conseguiu. Então, eu tenho a expectativa de que a gente vai continuar trabalhando nesse aspecto, no sentido de continuar prestando o melhor, fazendo a melhor prestação de contas, para que a gente não tenha nenhuma dificuldade na hora de captar recursos para a gente atingir os objetivos que a gente se propõe. Vida, como é o relacionamento com os órgãos governamentais e outras entidades no sentido de captar apoio e viabilizar essas parcerias? Até então, Ciro, eu tenho tido muita sorte no relacionamento com os órgãos públicos, né? As portas da Prefeitura de Volta Redonda sempre estiveram abertas, agora estão abrindo, já estavam abertas, mas estão escancarando agora as portas da Prefeitura de Barra do Piraí. Eu espero, no futuro muito próximo, conversar com a Prefeitura de Pinheiral, e amanhã tem uma reunião em Barra Mansa, no sentido de também abrir as portas lá de Barra Mansa. Meu projeto é a gente começar a avançar mais para o sul do estado, colocando os nossos serviços à disposição dos aposentados e pensionistas desses locais, e inclusive da comunidade. Então, pretendo começar a conversar com o pessoal de Coatis, Porto Real, Resende, Itatiaia, no sentido de expandir as atividades da associação para esses municípios e continuar prestando um serviço de qualidade, ajudando o poder público a atender a população, porque a gente sabe que quando a associação atua, ela alivia a carga que o poder público tem, tanto no serviço de saúde quanto nos serviços sociais. Sem dúvida. Só ilustrando ainda mais um pouco essa minha fala, nós recebemos há um mês e meio atrás, a visita do prefeito de Passa Três, que quer doar um terreno na cidade para a gente construir alguma coisa e começar a atender as pessoas lá. Você imagina. Agora já estamos falando de expandir... Interestadual. Interestadual. Né? Eu fiquei muito satisfeito e orgulhoso, né? Porque, veja bem, a associação, embora seja aqui do lado, é outro estado. Então, isso significa que a nossa fama extrapolou o estado e... rompendo fronteiras mesmo. Né? Exatamente. Se você me permite, você usou a palavra sorte, né? Pouco antes. Eu não acho que seja sorte, eu acho que seja construção. Sim. Né? Acho que é trabalho. Vocês fazem uma construção. Você já participava, né? Mesmo na gestão do seu Birajara, você participava da parte financeira, então você sempre controlou tudo, tomou conta de tudo. Então você faz parte desse crescimento junto com ele, né? Ele nunca fez nada sozinho, ele sempre teve uma equipe ali com ele. E você dando continuidade disso, continuando essa construção, né? Dando tudo isso que você falou, vai trazendo, né? Traz uma esperança para as outras cidades, traz um novo olhar. Então eu acho que a palavra sorte é muito pouco para vocês. Eu acho que a palavra foi realmente construção. Eu agradeço, Cris, essa sua ressalva. Eu também concordo com ela. A sorte, na verdade, ela não representa o que foi construído durante esses 52 anos, que vão ser comemorados no dia 20 de maio, dos quais 30 anos sob a direção do saudoso, eterno e nunca esquecido Birajara Vaz, né? Por isso, ainda mais o peso da responsabilidade que eu assumi, mas assumi conscientemente, porque além de ter sido um desejo dele, né, demonstrado com gestos e com carinho, eu me considero modestamente capaz de
construir, de aumentar essa construção que o Birajara deixou aqui. Então, Vida, em termos de legado institucional, o que você acredita que a PVR pode deixar para a cidade através de projetos como esse, né, que é o Circuito pela Vida? Bom, primeiro, eu acho que esse projeto, ele não pode... Normalmente, os projetos que nós temos, eles têm início, meio e fim, né? Eu acho que esse é um projeto, por exemplo, que não deve ter fim. Ele deve ser institucionalizado, porque é um projeto que tudo demonstra que deu certo, é um projeto que nos ajuda, que ajuda a comunidade e que ajuda o poder público. Então, vou trabalhar com o poder público no sentido da gente perenizar esse projeto, porque os efeitos dele, eles continuam, mas a demanda, a necessidade também continua. Sim. Então, nós precisamos institucionalizar esse projeto no sentido de que ele passe a ser sonho meu, talvez uma política pública. Sim. E vale lembrar que assim, o tema dependência química é um tema que quase ninguém abraça, né? Então, assim, você pensa uma associação de aposentados e pensionistas abraçar um tema de dependência química, né? Sim. Que ele podia muito bem, né, falar assim, olha, não tá muito dentro da minha área. Os velhinhos não tem vício, né? Não é? Mentira, tem. Mas, mas acaba que a gente tem hoje em dia o vício das bets, né? O vício dos joguinhos. A gente tem o vício do celular ali que atrapalha as pessoas a terem uma vida, né, melhor. Então, eu acho que o vício se trata de qualquer coisa que comece a dominar a sua vida, não só do vício de álcool e outras drogas. Mas é um tema que é muito pouco abraçado. Então, realmente, acho que acredito que nós três aqui, né, a gente tem muito orgulho de estar participando. Um projeto que tem um apoio odontológico, um apoio nutricional, psicológico, né? A Angélica é o sucesso do projeto, né, Angélica? Os dependentes químicos, em qualquer fase que estejam, não é, Ciro? A gente percebe que a questão psicológica é muito forte, a questão familiar, e aí chega nos nossos idosos. Exatamente. Né? Então, assim, é o neto que vai afetar a vida da avó, é o neto que vai... um filho que afeta a vida de um pai. Então, na verdade, a associação tem tudo a ver com a dependência química. E era justamente onde eu ia chegar, Cris, porque a gente acredita que é uma realidade muito longe da gente. E está muito próximo. A gente encontra com essas pessoas todos os dias, seja o próprio adicto, seja o familiar que não sabe lidar muito bem com aquela situação. E a associação com esse projeto Circuito pela Vida está dando esse suporte psicológico, principalmente. É uma conquista para a sociedade que a gente enxerga no dia a dia a transformação e impacto que tem no pouco que a gente consegue fazer, não é verdade? Porque, na verdade, a proposta inicial do Circuito pela Vida é fazer todo um trabalho preventivo no que se refere a álcool e outras substâncias, mas a gente vai um pouco além, porque a gente trabalha em vários vieses de outros tipos de dependências que as pessoas vivenciam, como as dependências voltadas à tecnologia, as dependências emocionais. Então, o nosso olhar inicial, ele se ampliou de uma forma que a gente busca da melhor maneira possível, nós três, enquanto profissionais, nos atentarmos pelo bem-estar, a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e principalmente através de um olhar acolhedor e humanizado que nós três buscamos sempre ofertar a todas as pessoas que passam pelos nossos atendimentos. Angélica, eu falei para vocês aqui no início, né, que na minha plataforma de administração, estou falando plataforma de governo, uma pretensão encabida, né, descabida. Na minha plataforma de administração, eu coloquei lá como meta oferecer novos serviços. E aqui, e depois dessa nossa conversa aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou passar a oferecer como novos serviços essa assistência à dependência de drogas. Porque nós estamos falando, eu falei, né, que os velhinhos não têm vício, não tem, vocês citaram todos os vícios que os velhinhos possam ter. Mas, além disso, o que eu acho pior ainda é que é o reflexo da dependência de droga na vida dos velhinhos. Sim. Porque
qualquer pessoa que seja levada à dependência vai acabar tendo comportamentos que vão se refletir Adoece toda a família. Exatamente. Então, é uma política, é um serviço que nós temos que institucionalizar. A associação tem que colocar isso como meta. Você falou uma coisa importante, que no passado, talvez, se essa proposta tivesse sido feita lá na reunião de diretoria, provavelmente os diretores vão dizer, pô, não tem nada a ver com droga, porque beber não é... Ninguém se considera dependente de álcool. Todo mundo bebe, mas ninguém se... Todo mundo fuma, mas ninguém se considera dependente. Né? Aí todo mundo ia dizer, não, vamos mexer com isso não, que isso não faz parte do nosso portfólio. Mas agora nós estamos vendo como que isso se reflete na vida dos associados. Quem sabe um monte de associados deixou de ser associado porque não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, porque estava ajudando o neto, a filho, mãe, o filho, ele próprio. O irmão, né? O irmão. Então, eu tenho certeza que eu vou sair daqui, já escrever na minha agenda ali, olha, oferta de novos serviços. É assistência à dependência não só químico, né? A dependência, vários tipos de dependência. Né? Dependência de bet, dependência de álcool, dependência de cigarro. E aí, mais um serviço que eu estou pensando que eu preciso captar sócios para a associação. Quem sabe isso não seja um diferencial que eu possa oferecer e captar associados. É difícil, porque é uma pauta você não que vai... ninguém levanta. Você na adesão da associação, você não vai perguntar se tem problema de... né? Mas, de repente, a pessoa, ouvindo falar que a associação tem esse serviço, fala, eu vou me associar, então, porque eu tenho esse problema, eu vou conseguir apoio técnico lá para fazer isso. Justamente. A gente recebeu já aqui diversos representantes, até não tantos representantes assim do poder público, mas diversas pessoas que já falaram sobre as políticas públicas, que a associação tem plena capacidade, o projeto já atende do mesmo nível, às vezes até de forma talvez um pouco mais completa pela estrutura da própria associação, essas familiares, até mesmo os próprios dependentes. Então, eu acho que é algo de extrema importância para a associação, para os associados e para os familiares. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Agradeço muito a vocês por terem me aberto os olhos para essa vertente, para esse mais um braço que a associação pode incluir nesse povo que ela se tornou. Com certeza. Vida, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, compartilhando a força, o seu compromisso na herança desse legado que recebeu, estando à frente da presidência da associação. Foi uma conversa muito inspiradora para nós e para todos os que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado a vocês todos pela oportunidade, e eu confesso que eu vim para cá, eu estava um pouco amedrontado sobre o que eu ia dizer, mas vocês viram que eu me empolguei, né? Foi. Eu me empolguei, porque na verdade a associação ela é isso, empolgante. Ela é empolgante. Ela é empolgante, né? Eu tenho muito orgulho, muito mesmo, muito orgulho. Bendita a hora que o João Miguel me convidou para fazer parte do GAV, e a partir do GAV o Birajara me convidou para ser diretor. E eu falei no meu discurso de posse que nem nos meus sonhos mais ousados eu me imaginaria sentado naquela cadeira, mas estou lá, eu espero fazer o meu melhor, como dizem os jogadores de futebol aí, né? Eu vou dar o melhor de si, vou dar o melhor de si para botar a bola no balbante, né? Mas o que eu posso dizer aos associados, né, é que podem ter certeza que eu vou empenhar toda a minha inteligência, todo o meu esforço, todo o meu carinho, toda a minha dedicação, todo o meu respeito à memória do Birajara para
além de manter o legado que ele nos deixou, fazer a associação crescer e melhorar cada vez mais. Obrigado a todos vocês, boa sorte, parabéns. Essa é uma roda de conversa muito edificante, muito incentivadora. Eu espero que vocês convidem os membros da nossa diretoria para vir aqui e ter a oportunidade também de deixar aqui suas ideias, suas impressões a respeito da nossa associação e desse trabalho tão importante que vocês estão fazendo aí. Sem dúvida. Eu acho que eu preciso repetir o que a Angélica, reforçar o que a Angélica falou, que a palavra que resume o vida, na minha humilde opinião, seja força, que é muito o que eu vejo na sua personalidade, essa força. E convidar vocês para assistir esse podcast e assistir os próximos, sempre com conversas enriquecedoras. Até o próximo. Vida, quero agradecer sua presença aqui. E você que nos ouviu até aqui, compartilhe esse episódio com quem quer conhecer mais sobre o impacto das instituições sociais na transformação de vidas.